Personalidade forte ou falta de educação mesmo? Como saber quando uma criança não gosta de algo, não se adapta a uma situação ou está simplesmente fazendo birra? Quem responde pra gente é o Marcos Meia aqui com a gente hoje. Tudo bom, Marcos? Bom dia, Celé. Tudo bom? Bom dia. Dá para diferenciar facilmente ou é complicado saber se é um traço de personalidade ou se a criança está sendo birrenta mesmo? Realmente não é fácil, mas a gente pode perceber alguns detalhes. Por exemplo, a criança está cansada, está com fome, está com sono, está na hora de dormir e aí começa a fazer manha, começa a fazer birra. Aí você sabe que essa birra que ela está fazendo não é própria da criança, não é só chatice. Tem justificativa. Tem uma justificativa. Então a gente tem que controlar um pouco. Muda o foco da criança, já oferece outra coisa e leva ela para a cama o mais rápido possível. Então nesses casos a gente faz isso. Agora, a criança está bem alimentada, está descansada, está tudo bem com ela. E aí começa a fazer uma gritaria do nada, aí você sabe, opa, isso aí é pura birra. E aí você controla de outro jeito. O jeito mais fácil de lidar nessa situação é você sair da presença da criança. Porque daí ela perde algo. Quando a gente dá bronca, começa a ficar em cima, pare com essa gritaria, pare com essa manha, essa choradeira. Quando a gente começa a se alterar, a criança percebe assim, opa, o que eu estou fazendo está funcionando porque está alterando as emoções do meu pai ou da minha mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes essa briga toda que a gente faz piora a birra. Então começou a fazer birra, sai de perto. Aí a criança vai atrás, você muda de ambiente, vai atrás de novo, você muda novamente. É cansativo para ela, enche as paciências. Então, ela está perdendo a cada momento. E aí quando ela para, quando ela dá aquela descansadinha da choradeira, aí você vai, e aí meu filho, o que você queria mesmo? Aí ela começa a perceber que só quando ela está legal, em vez de fazer gritaria, que ela ganha alguma coisa, ganha atenção, ganha o olhar do pai, da mãe. Então, isso começa a mudar o comportamento da criança. Agora, essa birra, ela pode ser vista também como um pedido de socorro, vamos dizer assim? A criança está tendo alguma dificuldade em lidar com alguma situação? Pode. Seja em casa ou, enfim, na família, na escola. Por exemplo, muitas crianças estão assistindo televisão e na televisão às vezes aparece, por exemplo, uma briga entre duas pessoas, um casal, a briga forte, gritaria, às vezes até agressão física. A criança nunca viu isso em casa, não está percebendo nada disso em casa. E ela não sabe que aquilo é uma representação, que são atores. Tem adulto que às vezes dá bronca num ator. Fica bravo com um personagem, né? Com um personagem. No meio da rua, encontra a pessoa e reclama com a pessoa. Então, a criança faz essa confusão. E se ela faz essa confusão, ela começa a ficar insegura. Então, de noite, se ela está com medo de dormir, mas ela acabou de assistir um filme ou um programa com violência, ela está insegura. Então, essa insegurança a gente tem que lidar de outra forma. Tem que acolher a criança, acalmá-la, mudar o foco. Ela está falando muito nisso, você conversa sobre outra coisa. Ah, mas hoje o que você brincou? Eu lembro que você viu o ursinho. Aí você muda esse foco em vez de ficar falando, não, aquilo era só uma brincadeira, não era briga de verdade. Não, você ainda está falando da briga. Então mude o foco, mude, que aí isso ajuda a criança a pensar em outra coisa. Falando sobre o outro aspecto da nossa conversa aqui com mais detalhe, né? A personalidade da criança, do adolescente. Até que ponto a gente tem que respeitar os gostos, né? Enfim, as vontades de momento que podem surgir da criança, essa questão de não se adaptar a um determinado ambiente. A gente tem que estar sempre atento a isso, assim, sempre respeitando isso? É preciso. Veja, tem pais que têm 3 filhos e um deles é questionador, é turrão, demora mais para aceitar fazer as coisas. Os outros são muito calminhos e imediatamente obedecem. Aí você pensa que esse é desobediente. Não, ele tem uma personalidade diferente, é o jeito dele lidar. Por quê? Porque a educação foi dada a mesma para os 3, mas um deles age totalmente diferente, então a gente percebe que é característica de personalidade. E quando isso acontece, a gente tem que lidar diferente, não é na bronca, na briga que vai resolver esse problema, é respeitando as características. Ou, por exemplo, às vezes a criança não gosta de uma determinada tia. Puxa vida,
Faz parte do gostar e do não gostar. Todas as pessoas, nós adultos, não vamos com a cara de uma pessoa, o que a gente faz? A gente evita, cumprimenta de longe e tal, mas a gente não vai lá fazer amizade. E tem pais que obrigam a criança a dar um beijinho na tia, a dar um abraço na tia. Ela não quer abraçar, né? Então, essas coisas a gente tem que respeitar um pouco mais, em vez de ficar em cima e provocando a criança contra aquilo que ela está com vontade. Bom, em relação ainda à personalidade e à birra, né? Essa diferença a gente está tentando caracterizar aqui. Quando é que, a partir de que idade, de que fase que a birra pode surgir? Pode surgir na adolescência, por exemplo? Tem birra de adulto. De adulto É verdade. Mas eu digo, quem não foi birrento na infância, pode ser na adolescência? Aí já é mais difícil, né? Porque a birra, na verdade, ela é o resultado de uma frustração. Se a criança não tem resistência à frustração, por exemplo, a criança quebrou um brinquedo, a gente já fala assim, não se preocupe, não chore, a gente já compra outro, a gente já substitui. Então essa criança não vai aprender a resistir às frustrações. Perdas, ouvir um não. Ou, por exemplo, a criança quer comer a sobremesa antes do almoço. Você fala, não, a sobremesa é depois do almoço. E daí chora, faz escândalo. Daí você fala assim, tá bom, então só uma colherinha. Aí o que você está fazendo? Você está impedindo que a criança resista à frustração. E aí o resultado disso é birra. Então a criança que não aprende a perder e não aprende a ouvir não, o resultado, a resposta que essa criança dá é birra. Então quando que a gente percebe se é personalidade ou é birra? A gente percebe isso nessa resposta. Será que essa criança tem resistência à frustração? Puxa, ela ouve não, ela obedece, quando ela perde, ela não faz escândalo, então ela tem resistência à frustração. E a gente percebe então que é mais da personalidade. Agora, se a criança simplesmente não tem resistência à frustração, o resultado disso é birra com muito mais facilidade. Tá certo. Marcos, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui. Um bom dia, até a próxima. Bom dia.